Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 14 de janeiro, celebramos Santa Elizabeth Anna Bailey Seton. Nossa santa de hoje nasceu no dia 28 de agosto de 1774, nos Estados Unidos. Seu pai era um médico renomado, inclusive internacionalmente, era um profissional muito atarefado e de muito sucesso. Sua mãe era filha de um pastor protestante, então Elizabeth foi criada como protestante, foi batizada numa igreja evangélica. Quando ela tinha apenas 3 anos de idade, sua mãe morreu. Ela passou a ser cuidada somente pelo pai, mas o pai, muito atarefado, acabou se tornando um pai muito ausente também. Não dava muita assistência a ela. Ela, por outro lado, foi uma fiel protestante muito empenhada, muito virtuosa. Era muito fiel, por exemplo, na leitura da Bíblia, de poesias religiosas, era muito piedosa. Quando ela tinha 20 anos de idade, Elizabeth casou com um rapaz, também protestante, chamado William Seton, que era filho de um comerciante rico de Nova York. Os dois tiveram 4 filhos ao total, 2 meninos, 2 meninas, e a família passou por uma série de dificuldades. A primeira delas foi a falência da firma de William. Então a família teve várias dificuldades financeiras. Pouco depois disso, William pegou uma tuberculose, então ficou gravemente enfermo, e foi uma época em que Elizabeth se dedicou ainda mais à oração. Sobre essa época, ela chegou a dizer: "Pus-me a volver os olhos para o céu e me parece ser o único remédio." Ou seja, ela colocou toda a sua confiança em Deus ao perceber a sua própria impotência para lidar com aquela situação. Nesse tempo também, o pai dela faleceu e uma família que era muito amiga de William os convidou para que ele fosse recuperar a saúde dele, junto com a família, na Itália. Era uma família italiana, família Felici, que morava na cidade de Livorno. Então, depois de pensar, de discernir, eles decidem, de fato, ir até a Itália. A viagem foi longa, foi cansativa, foi muito dura para William. Eles acabaram chegando na Itália, foram muito bem acolhidos pela família Felici, que era uma família muito católica, mas pouco tempo depois, William Seton não resistiu, acabou morrendo da sua tuberculose, e aí Elizabeth se viu sozinha para cuidar de 4 crianças, sem emprego, sem dinheiro, num país estrangeiro, mas a família Felici os acolheu com muita alegria, com uma hospitalidade, com uma sensibilidade muito grandes. E com o tempo, convivendo com a família Felici, principalmente a partir da convivência com aquela que se tornou sua grande amiga, que era a mãe da família Felici, Elizabeth ficou muito impressionada com a fé católica bem vivida, sobretudo com a vivência eucarística da família Felici, a devoção, o amor que aqueles italianos tinham pela Sagrada Eucaristia e também a confissão. Foram 2 pontos que chamaram muito a atenção de Elizabeth. E depois, no segundo momento, a importância da Virgem Maria. Ou seja, aos poucos, Elizabeth foi perdendo preconceitos que ela tinha em relação à fé católica e foi cada vez mais se convencendo de que ali estava a verdadeira fé, o caminho mais pleno para se levar uma pessoa à salvação. Depois de um tempo convivendo com a família Felici na Itália, ela decide voltar junto com os filhos para os Estados Unidos, conversou com os seus parentes, com os amigos, sobre como ela estava encantada com a fé católica, e a partir desse momento muitos passaram a tratá-la com desprezo. Era uma coisa que era muito comum nesse tempo. Elizabeth sentiu na pele a marginalização em que viviam muitos católicos nesse tempo nos Estados Unidos, que não tinham acesso às melhores escolas, que não eram bem vistos pelas pessoas em geral, que na sua maioria eram protestantes. Mas mesmo assim, mesmo com o desprezo de vários familiares, amigos de longa data, com certas perseguições, sem receber nem mesmo ajuda material
para cuidar dos seus 4 filhos. Ela, mesmo assim, com 29 anos de idade, decidiu abraçar oficialmente e publicamente o catolicismo. E aí ela, em vez de se lamentar ou de se vitimizar pela sua condição de católica, num ambiente que era hostil a ela e aos filhos, ela decidiu se unir a algumas outras mulheres católicas para fundar escolas paroquiais. Ou seja, a ideia dela era o seguinte: já que os nossos filhos católicos não têm acesso às boas escolas, então vamos criar as nossas próprias escolas. Pediu ajuda de alguns padres, pediu ajuda e orientação também do seu arcebispo, que era o arcebispo de Baltimore, e acompanhada pelo arcebispo, tendo a ajuda de alguns padres, ela, junto com essas outras mulheres católicas, começou a fundar várias escolas paroquiais. Aliás, as escolas paroquiais foram um dos grandes instrumentos de evangelização católica da história dos Estados Unidos. O catolicismo foi se espalhando pelos Estados Unidos, especialmente a partir dessas escolas que acolhiam crianças pobres. Então, muitas crianças acabavam tendo acesso à catequese católica, à educação católica, porque ingressavam nessas escolas paroquiais, que foram se espalhando, se desenvolvendo, e à medida em que essas escolas paroquiais foram crescendo, foi amadurecendo no coração de Elizabeth uma inspiração de fundar uma congregação religiosa. Acompanhada pelo arcebispo de Baltimore, ela, no fim das contas, fundou a Congregação das Irmãs de São José, que tinham como missão promover a educação cristã, principalmente para crianças pobres, e prestar auxílio aos doentes. Ela se inspirou muito nas regras de São Vicente de Paulo para fundar a sua congregação. A espiritualidade vicentina foi uma grande fonte de espiritualidade para ela e para a congregação das Irmãs de São José, e ela passou a consumir a vida com esse objetivo de evangelizar, sobretudo, pela educação católica e pelo cuidado com os enfermos. Algumas casas para o cuidado dos enfermos, principalmente de doentes que eram pobres, foram fundadas ao longo dos anos por essa nova congregação. E no fim das contas, Elizabeth Anna Bailey Seton, já vivendo como religiosa consagrada, depois de uma vida consumida, já com 47 anos de idade, ela faleceu no dia 4 de janeiro de 1821. O Papa Paulo VI a canonizou no ano de 1975, que era o Ano Internacional da Mulher, e ela se tornou a primeira mulher norte-americana canonizada em toda a história da Igreja. Nos inspiremos na vida da nossa santa de hoje, Santa Elizabeth Anna Bailey Seton, que se santificou como esposa, como mãe, que teve humildade e docilidade num processo de conversão que foi muito difícil, porque ela foi recusada até mesmo por parentes, por pessoas próximas, mas não desistiu da sua fé. Foi fiel no cuidado com seus filhos, mesmo na pobreza, mesmo com a perda do marido, mesmo com as dificuldades, foi aprofundando a sua fé e se santificou especialmente no serviço à educação das crianças e no cuidado dos doentes. Nos inspiremos para que nós também sejamos resposta. Santa Elizabeth Anna Bailey Seton, rogai por nós.